Três sinais que seu corpo dá que você pode ter hipertensão intracraniana idiopática, né? Vira e mexe as pessoas perguntam aqui, Júlio, como é que eu sei que eu tenho hipertensão? Ou eu não percebi que eu tinha alguns sintomas, né? E eu gosto de explicar essa rotina ou como um paciente chega ao diagnóstico da doença e muitas vezes ele não percebeu alguns sinais que o corpo dá. Então, o que acontece? O primeiro sinal, sem dúvida nenhuma, é a dor de cabeça. Vamos lá para você entender, porque não é tão simples assim. Dor de cabeça é um sintoma muito comum. 15% das mulheres têm enxaqueca, cefaleia tensional também é muito frequente. Então, muitos pacientes que têm enxaqueca têm uma dor de cabeça, ela muda o padrão da dor. Então, a dor de cabeça que mudou o padrão pode ser hipertensão intracraniana idiopática. Perceba o seguinte, como tanta gente queixa de dor de cabeça, você pode ter uma dor de cabeça primária e depois desenvolver hipertensão intracraniana idiopática. E às vezes é confuso o paciente, porque ele fala assim, Júlio, o médico disse que eu tinha enxaqueca, agora eu tenho hipertensão intracraniana idiopática, ele errou lá atrás? Não, às vezes estava certo e você desenvolveu depois hipertensão intracraniana idiopática. Então, o primeiro sinal que seu corpo dá, às vezes, é a mudança do padrão de dor, né? Segundo sinal que seu corpo dá, né, é a alteração da visão. O que acontece? Nossa visão, ela é muito detalhada, ela é muito complexa. E às vezes você vai perdendo ou vai piorando a qualidade de sua visão e você não percebe. Porque é como se a gente tivesse uma margem muito grande para a gente conseguir enxergar, fazer as coisas do nosso dia a dia. E depois, quando você conversa com o paciente, já com o diagnóstico, ele fala, poxa, minha visão estava piorando, eu não estava conseguindo ler bem, eu ia me batendo nos objetos, né, bati o carro. Então o paciente percebe que piora a qualidade da visão. Por quê? Hipertensão intracraniana, edema de papila, a qualidade da sua visão muitas vezes piora. Então esse é o segundo sinal que seu corpo dá que alguma coisa não está legal. A dor de cabeça, ou mudança de padrão de dor de cabeça. Segundo, associado a essa alteração da qualidade da visão. Então observe também isso que é muito frequente acontecer. Terceiro sinal e sintoma que muito paciente que tem hipertensão intracraniana idiopática sente e às vezes ele não percebe que tem uma alteração relacionada. São alterações vestibulares. Isso pode vir tontura, isso pode ser zumbido. Por quê? Nosso cérebro está dentro de uma caixa fechada. Se você aumenta a pressão intracraniana, você vai sentir dor de cabeça, você vai ter a compressão do nervo, mas muitos sintomas vestibulares acontecem. Às vezes o paciente sente tontura, ele sente alteração de equilíbrio, ele sente uma alteração, um zumbido no ouvido, justamente por causa disso, né? Como dentro da caixa craniana tem todos esses órgãos, muitas vezes sintoma ocorre de forma que incomoda bastante o paciente, tá bom? Percebeu esse sinal e sintoma, procura ajuda, o médico vai avaliar, muitas vezes vai pedir o exame de imagem. Por quê? A hipertensão intracraniana idiopática é o diagnóstico de exclusão. Porque outras coisas aumentam a sua pressão, como tumor e outras coisas. Então, ele vai fazer exame de imagem, vai fazer exame de vaso, trombose também pode dar. E a partir daí, ele vai fechar o diagnóstico. Muitas vezes vai ter que medir a pressão no líquido para ver se está elevado, tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.